Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 21 de agosto de 2024. Hoje falaremos das fortes tempestades que estão caindo na região de Tóquio. Também a gente vai falar sobre o calor perigoso que vem acompanhado aí também de mais um tufão. O tufão número 10 que está se aproximando da região de Tóquio mais uma vez. A gente vai falar também dos sistemas de transporte na região de Tóquio que foram interrompidos parcialmente na data de hoje, seja ele o serviço de trem-bala e também do aeroporto de Haneda. E tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, o único noticiário que traz para vocês tudo o que acontece no país em resumo. Então, vamos lá. Mais informações, então, a respeito das chuvas recordes que atingiram a região de Tóquio, né? A gente tem até, eu lembro bem que teve até um comentário de um dos, não sei se é inscrito ou uma das pessoas que acompanham o nosso canal, mas de que observa os alertas que acontecem no Japão, principalmente através do nosso canal, diz que não estava acontecendo nada em Tóquio, que aquilo que a gente estava passando simplesmente parecia que ele morava em outro país. Pois é, a chuva chegou forte, chegou em recorde, inclusive, a gente tem aí um volume de precipitação esperado aí muito mais do que o quádruplo do que o esperado aí para as últimas 24 horas, do que é, digamos assim, o volume normal para essa época do ano, situação complicada e pode ficar ainda mais complicada, porque a gente tem aí a aproximação de uma onda de calor acompanhada em alguns dias da chegada do tufão número 10. Dessa vez, o tufão número 10 está apontando para chegar em direção à região de Kansai. Vai abranger aí, então, a região de Kansai, também a região, né, que envolve Shizuoka e também Tóquio, ou seja, as principais regiões aí que a gente tem de brasileiros residentes no Japão. Uma situação complicada, lembrando que no caso os tufões, eles sempre partem, né, dessa mesma região, praticamente no Oceano Pacífico. Né? Agora a gente tem a informação, a confirmação para vocês de que os sistemas do aeroporto de Haneda para decolagens está fora do ar, justamente por conta de um raio que caiu no aeroporto. Pois é, 18 horas e 45 minutos foi a informação desse alerta, todos os voos, as decolagens posteriores, e sim, existem voos internacionais que decolam após esse horário, estão adiados ou cancelados em função do raio. A gente não tem informações detalhadas sobre o que tipo de dano tenha sido causado pelo raio, mas o que a gente tem informação é que foi suficiente para interromper, no caso, as decolagens. O sistema de Shinkansen também na região de Shin, Yokohama e Tóquio foram interrompidos. Isso justamente por conta das fortes chuvas que vem afetando a região. Então, choveu bastante, a gente teve aí alguns alertas, inclusive de inundação nessa região, como vocês podem ver em roxinho aqui, a região mais próxima, no caso de Tóquio, e portanto uma atenção especial aqui entre Tóquio e Yokohama. Então, para quem mora nessa região e ficou todo esse tempo achando que não ia acontecer nada, infelizmente, a única região que está em alerta nesse momento no Japão é justamente Tóquio e Yokohama. Pois é, realmente é uma situação complicada, inclusive a gente tem alertas emergenciais nessa região de Tóquio. Então, fiquem atentos com relação a isso. A gente vai passar agora um recado sobre passagens aéreas. Tem muita gente perdida nesse momento. A gente pega a percepção de acordo com a que a GSAI vai trazendo de informações para nós. Tem muita gente que não consegue de jeito nenhum comprar passagem aérea agosto, setembro e até dia 15 de outubro. Não tem passagem barata, a verdade é essa. Todas as rotas já estão esgotadas nas tarifas mais baratas e se quiser pagar mais barato tem que ser a partir do final de outubro, começo de novembro ou em 2025. Infelizmente não tem jeito. Quem acabou de receber o visto, por exemplo, vai ter que, digamos, encarar
um pagamento aí mais salgado nas passagens aéreas, então fiquem atentos com relação a isso, porque promoções existem, mas são em datas específicas. Portanto, para ter acesso a elas, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, número que vocês estão cansados de escutar, mas sempre é bom relembrar. Se eu falei muito rápido, pausa o vídeo, anota aqui em cima. A central de atendimento funciona por mensagem de WhatsApp, e se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente. A central de atendimento atende ambos os países. Então não perca essa grande oportunidade realmente aí de conseguir comprar as passagens aéreas e também ter o melhor atendimento do mercado, que é imbatível, principalmente comparado com as agências do Japão. Então, vamos lá. Agora, mais informações, como dito para vocês. Então, esse tufão número 10 está se aproximando do Japão e vai chegar por volta do dia 26. Então, a gente tem 5 dias aí de diferença praticamente entre hoje e a chegada do tufão. Não é um tufão como o tufão número 7, por exemplo, um tufão bem mais fraco, inclusive, pelo menos aparentemente. A gente está vendo a formação dele no Oceano Pacífico bem distante ainda. Se a gente for andar, mover os dias adiante, a gente consegue ver que esse tufão ele vai se movendo à direção de Kansai. Então, como vocês podem ver, a rota do tufão, essa parte mais vermelha dos ventos, vai se aproximando então do Japão. E ele faz um pequeno desvio quando vai se aproximando da porção continental e deve atingir aí a região de Hamamatsu praticamente em cheio, né? Esse não é um tufão muito forte, a gente está falando, né, de uma velocidade aqui relativamente mais baixa do que o tufão que atingiu a região de Tóquio, mas o alerta ele é sempre válido. Até porque, por exemplo, a gente tem a situação em alguns locais do mundo, né, não muito distantes, por exemplo, na China, em que praticamente a situação, né, fica na China, muito perto da Coreia do Norte, que faz fronteira, no caso, com a Coreia do Sul, então não é tão distante assim do Japão. A gente vê diversas cenas de inundação, uma cena bastante complicada que mostra que o clima tá maluco no mundo inteiro. Então, países asiáticos que estão sofrendo aí com as fortes chuvas, então não dá para brincar com isso não, porque uma tempestade dessa cai na China, mas também pode cair facilmente no Japão, e não é causada por tufão. Então, é muito complicado, são cenas bastante fortes, inclusive, que a gente vai trazendo. Isso aconteceu ontem, pessoal, isso aconteceu ontem. Isso não são imagens antigas, isso não são imagens falsas que são divulgadas por aí no Twitter, né, de eventos anteriores, de catástrofes naturais. A gente está falando de algo que aconteceu ontem, há menos de 24 horas, portanto, atenção, porque é um problema muito grave que vem acontecendo nas chuvas, por conta das chuvas ao redor do mundo, não somente no Japão. Aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu na Índia, aconteceu no Japão, acontece também no Canadá, acontece em diversas regiões do mundo. Então, atenção aí, porque realmente a situação está complicada. Porém, apesar das complicações, pelo menos se depender dos turistas, a atividade econômica no país não vai parar, porque mais um recorde de chegada de turistas no Japão, totalizando 3,29 milhões de entradas. Haja passagem aérea. Então, para vocês aí que se perguntam, né, por que as passagens aéreas de quem sai, no caso do exterior, para ir para o Japão, são tão caras, e para quem sai do Japão para o exterior, no caso, no Japão para fora do Japão, é tão mais barata por causa disso, né? O fluxo inverso, tem muito mais demanda para quem está vindo de fora do que para quem está saindo do Japão, e, portanto, tem muito mais gente para comprar, nesse caso, os trechos, e obviamente o preço sobe, né? Tem muita gente que fica perguntando, fica até indignado, né? Tá acostumado, mora no Japão, viaja de Qatar e Emirates, a hora que tá voltando do Japão pro Brasil, a hora que vai fazer uma cotação de passagem aérea, por exemplo, da Emirates ou da Qatar, toma um susto, quase perde o fôlego, mas acontece por conta desse fator. Não é mais pandemia, já acabou acabou a pandemia, acabou a baixa, em que as companhias aéreas precisavam fazer promoções, liquidações de passagens aéreas. Agora a realidade é outra, eles vendem no preço que eles querem, conseguem vender praticamente tudo. A Emirates está vendendo caríssimo os trechos de saída do Brasil, então não adianta.
Também não adianta comprar passagem de uma agência do Japão, porque eles não têm acesso às informações que as agências do Brasil possuem. Então, a dica tá aí, presta atenção, programe-se com antecedência, até porque o recorde tá sendo batido mês após mês e após que agosto vai ser também. Então, alerta de evacuação, alerta de terremoto, alerta de qualquer coisa que vem acontecendo no Japão, não vem afugentando os turistas. Então, estão batendo recorde, segundo mês consecutivo, e vão bater pelo terceiro, porque agosto foi um mês bem forte no turismo. Tá sendo, na verdade, porque ainda não acabou. E a gente teve uma cena inusitada, mas ao mesmo tempo preocupante, que aconteceu no aeroporto de Hokkaido. Pois é, num balcão de uma loja que ficava já na área restrita de passageiros, uma tesoura desapareceu. Era uma tesoura aí que poderia sim causar um grande problema se tivesse sido capturada aí, no caso, por um passageiro. Pois é, isso poderia ter gerado um grande transtorno. O aeroporto permaneceu fechado por várias horas. A gente teve mais de 30 voos cancelados, mais de 1.000 pessoas impactadas devido a essa tesoura que sumiu no aeroporto em Hokkaido, né? Depois de muita investigação, a tesoura apareceu. A gente não tem informações, infelizmente. Eu também tenho curiosidade de saber se estava na mão de alguém, se simplesmente eles perderam a tesoura, encontraram depois, mas estava na loja. Então, realmente uma situação complicada que aconteceu, mas mostra que o Japão tem pelo menos um pouco de prudência nas decisões, principalmente nos voos domésticos internacionais, né? E uma notícia que vem para trazer mobilidade para o Japão. Já aconteceu no Brasil esse movimento de scooters, né, puxadas pela Yellow, mesmo a própria Lime, alguns anos atrás. Dessa vez eles vão tentar fazer no Japão para ver se vai dar certo. Não deu certo na Coreia, não deu certo no Brasil, não deu certo na maior parte dos países do mundo, mas quem sabe a esperança é a última que morre. Eles vão tentar fazer isso no Japão. Então a startup vai continuar operando e vai tentar a sua sorte realmente aí no Japão para ver se vinga ou não, né? Então, mais uma notícia importante aí para vocês que gostam desse assunto de mobilidade no Japão. Lembrando a todos que nós temos oportunidades de emprego no Japão. Para vocês que são descendentes de japoneses até terceira geração, a melhor agência do mercado, com oportunidades inclusive de custo zero, está trazendo, né? Está contratando pessoas para o Japão. Então aproveite essa oportunidade porque ela passa, tem muitas agências que prestam serviço, mas poucas realmente que têm qualidade e que cumprem 100% daquilo que prometem. Então, pezinho no chão, realidade, a melhor agência do mercado é a Agisai. Se você comparar todas as avaliações do Google que são públicas com todas as agências que existem em São Paulo, por exemplo, ou no Paraná, não tem pra ninguém. Isso não é fazer média, é realidade, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, conteúdo novo aqui no canal.